Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a irmã Aila Pinheiro e eu estou aqui para falar sobre a Páscoa e seus símbolos. Esta palestra pode ser acompanhada por crianças, não uma criança muito pequena, mas uma criança maior, não é? E principalmente uma criança que esteja participando de catequese, de evangelização ou escola dominical, tá bom? Então, pode acompanhar tranquilamente. Eu vou falar mais na linguagem delas e então todos nós somos um pouco crianças e nós podemos acompanhar, não é mesmo? Então, para falar sobre a Páscoa e seus símbolos, a gente tem que saber o que é Páscoa. Porque quando chega na época da Páscoa, as crianças têm que desenhar ou então colorir, não é? Tem que colorir coelhos, ovos de Páscoa, não é? Então a gente fica perguntando o que será a Páscoa, não é? Para a gente poder fazer essas atividades. Então a Páscoa é uma festa religiosa, não é? Ela é algo que tem a ver com a fé e ela nasceu no povo judeu. O povo judeu é o povo de Jesus, não é assim como nós somos brasileiros, assim como há pessoas que são italianas, são japonesas, etc. Tem também os judeus. E os judeus é o povo de Israel. E Jesus nasceu no meio do povo judeu. Ele era um judeu, tá? Então, quando foi que começou a Páscoa? Muitos séculos, mas muitos séculos atrás, muito longe. Ela começou numa época de epidemia. Não foi assim como no nosso tempo que a gente tem a pandemia, não é que está acontecendo agora. A pandemia quer dizer que é uma epidemia no mundo todo. Mas na época da Páscoa, da primeira Páscoa, foi uma epidemia só no Egito que aconteceu, tá? E o povo de Israel não estava em Israel, os judeus não estavam no seu próprio país, eles estavam no Egito e eles tinham sido escravizados, eles eram escravos no Egito. Então, lá no Egito aconteceu muita coisa ruim, muita coisa negativa. E a última coisa que aconteceu foi uma epidemia, certo? Então, as pessoas dos judeus, elas tinham um líder espiritual, uma pessoa que realmente era um religioso, que conseguia ter uma experiência de fé muito forte e ele recebia mensagens de Deus. E nessas mensagens Deus tinha avisado para ele que ia haver umas coisas ruins iam acontecer e as pessoas podiam morrer. Então, o que aconteceu? Ele falou para o governante, que era o faraó, mas o faraó não acreditou nele. Então, Moisés disse que Deus tinha dito para todo mundo ficar em casa, não é? E eles acreditavam que se eles colocassem um sangue de um animal, de um cordeiro, sabe? Cordeiro é ovelha, ovelha masculina, ovelha macho, né? Então, se eles colocassem o sangue do cordeiro nas portas, o anjo da morte não ia passar, porque era muito tempo atrás e eles não sabiam que existia vírus. Então, como eles não sabiam por que as pessoas estavam adoecendo e morrendo, então eles achavam que tinha um anjo invisível que fazia as pessoas ficarem doentes e morrer. Então, eles disseram assim, sabe, se a gente colocar o sangue do cordeiro nas nossas portas, o anjo que está matando todo mundo, deixando todo mundo doente, matando todo mundo, não vai entrar na nossa casa. E aí a gente fica em casa. Eles ficaram em casa e aí eles fizeram uma ceia, sabe? Que é um jantar. E nesse jantar eles pediram a Deus para livrar todo mundo da morte, que eles pudessem sair dali sem adoecer e sem morrer. E o que aconteceu? Eles que estavam em casa, eles não adoeceram e eles não morreram. Então eles saíram do Egito e saíram da escravidão. Então, todo ano, eles ainda hoje, depois de séculos, eles ainda fazem essa ceia, esse jantar de Páscoa, para celebrar duas coisas. Primeiro, porque a vida deles foi salva, eles não tiveram a epidemia, e porque eles ficaram livres, eles deixaram de ser escravos no Egito, tá?
Então, são coisas maravilhosas que se comemora na Páscoa, né? Já pensou? A gente tá vivo e além de estar vivo, não ser mais escravo, não ter que trabalhar de graça para as pessoas, não ter que fazer assim um trabalho que a gente sofre muito para fazer, coisa que a gente não quer fazer. Pois é. Então, todo ano faz uns 3.000 anos quase, que todo ano eles celebram a Páscoa com esse jantar. Esse jantar à noite, não é? Então, eles fazem um jantar com o cordeiro, tá? Porque eles acham que foi o sangue do cordeiro que ajudou a livrá-los daquela morte, daquela doença. Claro que hoje em dia a maioria das pessoas sabe que não foi o sangue do cordeiro, não é? Foi mais o fato deles ficarem em casa e eles terem rezado pedindo a Deus para não acontecer nada com eles, né? Então, mas como na primeira Páscoa foi celebrada com o cordeiro, eles ainda celebram com o cordeiro. Às vezes, quando o judeu não celebra com o cordeiro, porque ele diz assim, não, a gente vai colocar ou é somente pães sem fermento no lugar do cordeiro, porque não dá para colocar o cordeiro, ou porque isso não é mais necessário, porque o cordeiro tinha que ser consagrado lá no templo, e não tem mais templo lá dos judeus, então eles não celebram mais com o cordeiro. Mas alguns judeus que eles acreditam em Jesus, eles celebram com o cordeiro, tá certo? Então, o nome da Páscoa no idioma de Jesus, no idioma que Jesus falava, é Pessah. Então, é escrito com um CH no final, porque não é uma palavra portuguesa. Esse CH no final é um som de mistura de K com R e é bem aqui na garganta. É um som que a gente chama de gutural, que não existe em português, por isso que é difícil da gente falar. É igual o alemão, Schumacher, né? Né? É desse jeito que se fala. Então, Pessah, né? Pessah é o nome que deu origem à Páscoa. E por que que eles chamam a Páscoa de Pessah? Porque vem do verbo pular. E eles acham que o anjo que estava deixando todo mundo doente e estava deixando as pessoas morrer, eles pularam em cima das casas das pessoas que estavam dentro de casa rezando e tinham sangue do cordeiro lá fora. Então, é por isso que ele chama de peça, porque peça vem de pular, de saltar. Então, e aí eles mantêm esse nome, não é um nome interessante? Pois é, Páscoa vem de peça. Agora, como é que peça virou Páscoa? Né? Como é que esses nomes se transformaram assim? Bom, isso tudo que eu estou contando está escrito na Bíblia, certo? Então, a Bíblia é um livro grandão, para quem nunca viu, é um livro grandão que tem muitas divisões, muitos livros dentro. E eles contam a história de Deus com os amigos de Deus. Desde os tempos mais antigos, como o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Moisés, Davi, Salomão, essas pessoas todas, Jesus, todo mundo, a história deles está contada na Bíblia. Então, a Bíblia era escrita no idioma de Jesus, no idioma de Israel, que é o hebraico. Tá? Ainda hoje lá em Israel fala hebraico. Eu passei um ano lá, quase um ano lá, e falava hebraico, né? As pessoas falavam hebraico. Tinha hora que eu não entendia nada, né? Mas é uma língua muito legal. Então, a gente, quando vai estudar lá, a gente tem que aprender. Hoje, a gente diz hebraico ou ivrit, que quer dizer a mesma coisa. Assim como eu estou no Brasil, eu falo português, lá no Israel se fala hebraico. Então, a Bíblia toda ela é escrita em hebraico, a Bíblia dos judeus, né? Ela era escrita em hebraico. E aí, teve uma época que, eu não sei se vocês já ouviram falar, num grande imperador chamado Alexandre Magno. Se você não ouviu falar, procura aí no Google, Alexandre Magno. Ele falava grego e ele dominou o mundo inteiro. Então ele disse, agora todo mundo vai falar grego. Né? E aí os livros todos tiveram que ser traduzidos para o grego. E então a Bíblia, que era escrita em hebraico, foi traduzida para o grego. Quando os tradutores estavam traduzindo do hebraico para o grego, eles disseram, ai meu Deus, como é que eu vou traduzir essa palavra peça, não é? Que não tem nenhuma coisa parecida com isso em grego. Eu vou traduzir pela palavra que tem mais próxima de peça,
que é uma palavra grega chamada Páscoa, Páscoa, né? Então, daí, quando a gente veio o português, que o português é uma língua derivada do grego, ficou Páscoa em vez de Páscoa, né? Ficou Páscoa. É muito mais legal a gente chamar Páscoa do que Páscoa, né? Então, Páscoa vem daí, não é? De uma palavra grega. E nós falamos muita coisa em grego, né? O português deriva do grego e do latim. Então, a gente fala muita coisa em grego. Quando você está vendo televisão, que só me pergunta assim, o que, que você está vendo? Você está vendo um desenho na TV, você diz televisão. Televisão é uma palavra grega, não é? Então, quase todas as palavras que a gente fala é grega. Antena, não é? Essas palavras todas são gregas. Então, as famílias judaicas passaram a todo ano, as famílias de Israel, a celebrar a Páscoa. Elas celebravam em família. E elas tinham que ser assim, uma família bem grande. Se a família fosse pequena, a família se reunia com outras famílias amigas e todo mundo junto celebrava a Páscoa. Hoje em dia ninguém celebra mais a Páscoa só uma família, porque todas as famílias são pequeninas, não é? Então as pessoas se juntam em várias famílias e faz a Páscoa. É uma refeição, é um jantar, né? É uma ceia. E nessa ceia, o principal alimento era o cordeiro, né? Por quê? Porque exatamente o cordeiro é que dava o nome da festa, né? O cordeiro pula, o anjo pulou, então a Páscoa quer dizer isso, de pular, né? De saltar, saltar por cima, né? Então é assim que se fala, que se celebra a Páscoa. Então, e quando é que a Páscoa é celebrada? Ora, a Páscoa sempre é celebrada na primeira lua cheia da primavera, não é? Então, depois do equinócio. Então, agora, enquanto eu estou falando para vocês, não é? Faz pouco tempo, né? Do dia que eu estou gravando. Então, faz pouco tempo que teve a lua cheia. A lua cheia começou no dia 7 de abril de 2020. Eu estou há poucas semanas dessa lua cheia, não é? Então, é a maior lua cheia do ano. É a lua cheia depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. Vixe, que coisa mais difícil! O que é o hemisfério? O hemisfério você imagina a Terra como se fosse uma laranja e você parte em duas partes. Então, tem duas bandas da laranja. A banda de baixo chama hemisfério sul. A banda que fica em cima chama-se hemisfério norte. E as estações do ano são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul, tá certo? Então, esse ciclo é ao contrário. Então, o que acontece? Nos meses de março e abril, né, o finalzinho de março e abril, é a primavera, não é? Então, começa a primavera no hemisfério norte. E nessa época tem o equinócio. Ora, o que é o equinócio? O equinócio quer dizer que o Sol e a Lua ficam iluminando as duas bandas da Terra, os dois hemisférios, de modo igual. Porque a Terra tem hora que o hemisfério sul recebe mais a luz do Sol, tem hora que o hemisfério norte recebe mais a luz do Sol. Porque a Terra gira em redor do Sol mais ou menos assim, ó, mais ou menos deitada, né? Mais ou menos deitadinha, quase deitada, inclinada, né? Assim na diagonal, inclinadinha, que ela gira em torno do Sol. Aí, aquela parte que está mais para baixo, não é? Recebe mais luz do Sol. E a parte que está mais para cima recebe menos luz do Sol. Aí, quando é o equinócio, ela fica retinha assim. Aí o Sol bate direto no Equador, né? Que é a metade da Terra, bem a linha central da Terra é o Equador. E ela bate por igual. Por isso, o dia e a noite têm a mesma duração. Isso, às vezes, no Brasil não dá para ver, mas quando a gente está fora do Brasil, tem época do ano que o dia é bem pequenino. Quando dá 4 horas da tarde, já está tudo escuro. E tem época que é ao contrário, não é? O dia dá 9 horas da noite e ainda está claro. É uma coisa incrível, não é? Então, no equinócio é isso, é que tudo fica igual. Então, ali acontece o momento em que a lua cheia
tem a maior iluminação. Eu fui ver, toda noite eu saía no jardim e ia ver a lua cheia, não é? Que dura 7 noites. Então, a gente via tudo à noite, a gente via o céu, via as nuvens. Como que a gente pode ver as nuvens à noite? Estava lá, não estava escuro, não, o céu estava claro. E não é porque a lua fique grandona, não é porque a luz dela que é intensa, é grande, é maravilhosa, né? Ela fica linda e é muito iluminada, a maior lua cheia do ano. E foi muito importante ser na lua cheia. A primeira Páscoa foi na lua cheia, logo após o equinócio. Por quê? Não é? Porque naquele tempo não existia energia elétrica, não tinha poste, não tinha iluminação. Então, para os escravos saírem do Egito, eles tinham que estar tudo claro, né? E aí eles aproveitaram essa lua cheia e foram embora, certo? Então, por isso, ainda hoje a Páscoa é celebrada depois do equinócio, na lua cheia, logo depois do equinócio, tá bom? É uma lua cheia linda, certo? Tem duas grandes luas cheias no ano, mas essa é a maior lua cheia do ano. É a lua cheia após o equinócio de primavera. Às vezes é em março e às vezes é em abril, tá bom? Então é aí, nessa lua cheia, que é celebrada a Páscoa, tá? Então, mas a Páscoa não é uma festa só dos judeus, é uma festa também dos cristãos. Por que que a Páscoa é uma festa dos cristãos? Primeiro, porque Jesus sempre celebrou a Páscoa. Todo ano Jesus celebrava a Páscoa. E às vezes ele celebrou a Páscoa lá na capital do país dele, que é Jerusalém, certo? E foi da última vez que Jesus celebrou a Páscoa, o que aconteceu é que ele foi preso logo depois do jantar, né? Ele saiu com os amigos dele, que eram os apóstolos, e aí ele foi preso. Ele foi preso, depois ele foi julgado e ele foi colocado numa cruz. Ele morreu lá nessa cruz, né? Todo mundo sabe disso, não é isso? Então, mas ele não ficou morto. No terceiro dia, ele foi encontrado por umas mulheres, quando estava com 3 dias que ele tinha celebrado a Páscoa, não é? Então, ele foi encontrado por umas mulheres e ele estava vivo, não é? Então, aí os cristãos passaram a celebrar isso, uma coisa chamada de ressurreição. E o que é ressurreição? É que Jesus não ficou morto, ele está vivo. Então, como a Páscoa dos judeus celebrava a vida e a liberdade, agora os cristãos também celebram a Páscoa, celebram a vida e a liberdade, muito melhor do que a dos judeus. Por quê? Porque essa vida é uma vida que dura para sempre, não é? Nós sabemos porque Jesus está vivo, ele morreu, está vivo, nós sabemos que a vida permanece, não é? Que a vida volta à existência, não é? Que as pessoas não ficam para sempre mortas, não é? Então, Jesus está vivo e ele está vivo por nossa causa para a gente também ficar vivo sempre, né? E que é uma vida totalmente diferente, porque é uma vida livre do pecado, uma vida livre de tudo que é ruim, não é? Então, nós já celebramos agora essa vida nova. É claro que no momento em que nós estamos aqui, nós ainda não conseguimos provar dessa vida nova sem as coisas ruins, porque muitas coisas ruins ainda acontecem. Mas haverá um tempo em que a gente não precisará se preocupar, porque mais nada de ruim vai acontecer, tá certo? Então, a gente celebra a Páscoa, sim, a gente deve celebrar a Páscoa. E como é que a gente celebra a Páscoa? Com um jantar, convidando os amigos, em casa, na casa de alguém, na casa de vô, de vó, quando a gente tem vô e vó, né? Então, a gente tem que celebrar a Páscoa, fazer esse jantar, não é? E agradecer a Deus pela vida, porque Jesus nos deu a vida, pela liberdade do pecado, pela liberdade do medo da morte, por todas essas coisas boas que Jesus nos traz, tá certo? Então o principal símbolo da Páscoa é o cordeiro, é a ovelha masculina. Nossa, que coisa estranha! Eu pensei que fosse o coelho. Não, não comeram coelho na festa de Páscoa. Nem na primeira e nem durante milhares de anos ninguém comia coelho. Imagina. Então, a festa é o símbolo mesmo.
o símbolo principal da Páscoa é uma ovelha masculina, uma ovelha macho, né? O cordeiro. E por que o cordeiro? Porque o cordeiro era mansinho, era um animal que era muito comum lá entre o povo de Israel, e porque eles consagravam os cordeiros a Deus. Então, quando eles queriam pedir que Deus abençoasse, que Deus ajudasse alguém, eles ofereciam a Deus um cordeiro, não é? Então, o cordeiro sempre representava as pessoas. Toda vez que a pessoa ia pedir alguma coisa a Deus ou ia agradecer alguma coisa a Deus, ela ofertava um cordeiro a Deus. E então o cordeiro representava aquelas pessoas. E então o símbolo do cordeiro é o símbolo de Jesus ressuscitado. Então, o símbolo da Páscoa para os judeus é o cordeiro e o símbolo da Páscoa para os cristãos é o cordeiro. E os cristãos colocam assim um cordeiro que tem um ferimento, como vocês podem ver, porque Jesus foi morto, né? Então tem um ferimento. Coloca uma cruz, porque Jesus morreu na cruz, mas com uma bandeirinha, com sinal de vitória, não é? Que ele venceu a cruz. E também tem essa luz saindo sempre da cabeça do cordeiro, né? O cordeiro vai simbolizar Jesus, que morreu e ressuscitou. Morreu e está vivo. Tá legal. Agora me conta a história do coelho. Como é que esse coelho passou a ser símbolo da Páscoa? E tem mais, um coelho que bota ovos? Como assim? Quem produz ovos são as galinhas. Como é que o cordeiro tem a ver com ovo, né? Vamos tentar entender isso, né? Então, eu vou desejar feliz Páscoa para vocês em inglês. Happy Easter. Será que eu produzi corretamente? Você aprendeu isso na escola? Happy Easter. Então, essa é a dica. Essa palavra Páscoa em inglês, Easter, a nossa dica é de entender o coelho. Por que será, hein? Bom, tinha um senhor, ele era um monge, certo? Sim, um padre, um frade, né? Que usa aquelas roupas parecidas com o que eu estou usando e tal. E ele viveu há muito tempo atrás, no século VII. Ele era inglês, sabe? E ele era uma pessoa tão inteligente e tão santa que ele é chamado de o Venerável, porque ele era um homem muito bom e muito inteligente. E um dia ele resolveu fazer uma coisa incrível. Ele escreveu um livro explicando o nome dos meses em inglês. Lembra, ele era um monge inglês lá do século VII. Né? Então, ele resolveu escrever esse livro chamado Month era o nome do mês. Ele foi explicando cada mês, né? E esse Month era o nome de um mês que existia na antiguidade em inglês. Que coisa estranha, nunca ouvi falar desse mês. Deixou de ter esse nome. Olha, cada mês nos outros países eles representavam uma divindade, certo? E também os dias da semana. Então veja, quando você diz Sunday em inglês, você está dizendo assim, dia do sol. Quando você diz Monday, você está dizendo dia da lua. Então, os meses da semana tinham nome dos deuses. E os meses do ano também tinham nome dos deuses. E vocês estão ouvindo o gatinho da minha vizinha que está miando. Eu acho que vocês estão ouvindo. Eu acho que vi um gatinho, né? Então, ele escreveu os nomes dos meses em inglês e que tipo de Deus era homenageado naquele mês, tá? Então, tinha antigamente esse mês chamado Osto, né? E esse mês era um mês em que se honrava uma deusa antiga, não é? A deusa da primavera. O nome dela era Ostri ou Ostara, não é? Era o nome dela. Então, acreditava que existia essa deusa da primavera. E era uma deusa também da fecundidade. Que fecundidade? Fecundidade. A fecundidade tem a ver com a vida, não é? É quando a vida nasce, renasce.
Então é o que acontecia na primavera, porque antes da primavera tudo ficava congelado, debaixo de gelo, não tinha uma planta. Aí quando o sol começava a surgir e as plantinhas começavam a nascer, uma explosão de cores, flores de todos os jeitos, não é? Então as pessoas ficavam encantadas com aquele perfume, com aquele colorido, não é? Aquele colorido das flores. E aí era a vida que renascia. Então chamava isso de fecundidade. A vida poder nascer e renascer, tá certo? Então ela era, se acreditava que ela era a deusa da primavera. E tinha um mês em homenagem a ela. E nesse mês, vocês não sabem, mas acontecia o equinócio da primavera. Era um mês da primavera e acontecia o equinócio da primavera. E acontecia aquela lua cheia da primavera. E isso ele estava escrevendo, o Beda estava escrevendo sobre tempos muito antigos lá na Inglaterra, tá certo? No tempo muito antigo mesmo. Então, é aí que aparece a questão, começa a aparecer a questão do coelho. É agora que nós vamos descobrir por quê. O nome dessa deusa vinha de um idioma muito antigo, não é? Um idioma que deu origem aos atuais idiomas europeus, que nesse antigo idioma, o nome de Oster ou Ostara significava brilhar. E brilhar por quê? Porque a luz do sol vinha com intensidade, porque as cores davam aquele brilho da natureza, tá? Então, essa deusa, ela é de um povo muito antigo, do qual os ingleses descendem, né? Os ingleses são originários desse povo antigo, que são os anglo-saxões. Anglo-saxões. Você já ouviu falar de vikings? Ah, você tem que ouvir falar. Tem muita coisa legal na internet sobre os vikings, os anglo-saxões, um povo antigo, não é? Então eles tinham muita coisa legal de cultura, que sobreviveram com outros nomes. Então essa deusa, ela era da época, né, dos anglo-saxões. No Brasil não existia antes os índios, só os índios, né? Depois vieram os portugueses e tal. Não faz 500 anos que isso aconteceu? Pois é como se fosse os ingleses hoje e os anglo-saxões bem longe, bem antigos, né? Eles vieram, os ingleses de hoje vieram dos anglo-saxões. Então, nesse mês que era celebrado, que era em honra da deusa Ostara, ou Ostre, eles acendiam no equinócio, eles acendiam fogueira, eles dançavam, né, e tal. E aí é que a gente começa a saber o que o coelho tem a ver com isso. Ora, o coelho era o principal símbolo dessa festa para a deusa da primavera, não é? Essa deusa Ostara, não é? Que deu o nome Easter em inglês, que é Páscoa, não é? Que significa Páscoa. Então, o coelho ou a lebre era o símbolo da fertilidade. Fecundidade, fertilidade é a mesma coisa. Então, por que o coelho era o símbolo dessa festa para a deusa da primavera? Porque o coelho tem muitos filhotes durante o ano. Tanto a coelhinha tem vários filhinhos de uma vez, como ela durante o ano, quase todo mês, ela espera filhotinho e tem filhotinho. Então ela tem filhotes demais o ano inteiro. Então, como a vida é muito, né? Muito se propaga, né? A vida acontece muito, né? Nesses animaizinhos, então eles são o símbolo da fecundidade, da fertilidade. E a deusa da primavera era a deusa da fecundidade, da fertilidade, a deusa da vida, não é? E lembra, a festa dos judeus celebrava a vida na mesma época. A festa dos anglo-saxões celebrava a vida na mesma época. Quando esse povo, né, foi evangelizado e se tornou cristão, eles juntaram as duas festas numa só. Aí eles misturaram a Páscoa
com a festa da deusa. Misturaram as duas coisas. E aí, foi aí que o coelho, que era símbolo só da festa da deusa, acabou se tornando o símbolo da festa cristã e começou a ficar no lugar do cordeiro. Não foi legal isso, né? Podia ter deixado os dois animaizinhos, mas tirar o cordeiro, isso não dá certo. Da próxima vez que alguém disser assim, você quer colorir os símbolos da Páscoa, ou você quer desenhar o símbolo da Páscoa, você coloca o cordeiro também, porque o cordeiro é o mais antigo e o principal símbolo da Páscoa. O coelhinho veio depois, né? E o coelhinho, ele só veio porque ele simboliza a vida, tá bom? Tá. E agora o ovo. O ovo, vixe, quem a vê ovo com coelho, né? Então você entendeu aí? O cordeiro é o símbolo da Páscoa, da Páscoa mesmo, que é dos judeus e que Jesus também celebrou a Páscoa e era cordeiro. Agora, o coelho só entrou depois, quando os ingleses foram evangelizados. Aí eles disseram, bom, a gente tem uma festa na mesma época da festa de Jesus. Então a gente vai misturar as duas festas, né? Então foi assim. Agora, não pode deixar de dizer que o cordeiro é símbolo da Páscoa. Bom, e os ovos? Vamos agora saber que tem a ver os ovos, né? Porque o meu tempo já está terminando, já passaram de 30 minutos. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Ovos. Os ovos lembram o renascimento, né? Por quê? Porque você tem que pensar no ovo da galinha. Não pensa no ovo de chocolate ainda não, tá? No ovo da galinha. Quando você olha para um ovo da galinha, você acha que ali não tem vida nenhuma. Só que se você botar numa chocadeira ou você colocar para a galinha chocar, vai sair um pintinho, um filhote de galinha, certo? Então, parece que não tem nada vivo ali, mas se der certo, se você fizer tudo direitinho, se torna um pintinho. A mesma coisa acontecia na época antiga. Não se conhecia chocolate nem ovo de chocolate. Então, o que se usava na Páscoa? Aqueles ingleses, eles usavam como símbolo da Páscoa, além do coelho, eles usavam o ovo da galinha como símbolo da Páscoa. Por quê? Porque a galinha ela precisa de 12 horas de luz para poder produzir o ovo, tá? E naquele tempo que não tinha luz elétrica, só tinha a luz do sol, então na época do inverno, que quase não tinha luz do sol, que a luz do sol era bem fraquinha, que o dia era bem pequeno, então a galinha não produzia ovos durante todo o inverno, toda a época do gelo, ela não produzia ovos. Mas assim que começava a primavera, ela passava a produzir ovos. Então, vê como tudo nessa festa tem a ver com primavera, não é mesmo? Então, aí ela produzia ovos e então o ovo passou a ser o símbolo da vida, porque a vida volta, né? Parece que está tudo acabado, parece que está tudo congelado, que não tem vida nenhuma, aí de repente a vida surge. Surge nas flores, nas folhas, nas plantas, não é? Os animais ficam alegres e tal, e então também surgem ovos. Então, o que as pessoas faziam? As mães catavam os ovos que as galinhas tinham produzido, cozia esses ovos e quando eles estavam frios, dava para as crianças pintarem. E aí as crianças pintavam bem colorido, com cores bem firmes, com cores alegres, cores fortes, não é? Porque para imitar a natureza, que as flores estavam todas ali com várias cores, então eles queriam ver os ovos bem coloridos. Então, o coelho e o ovo pintado, o ovo de galinha pintado, era um símbolo da Páscoa, porque eles significam a vida mesmo, não é? Tá certo? E aí os cristãos acharam bonito essa questão do ovo da Páscoa simbolizar a vida. E tem muitos lugares em que no jantar de Páscoa tem ovo de galinha, ovo cozido, todo pintado, todo colorido por fora, que é uma farra as crianças pintarem, as crianças adoram pintar esses ovos, tá certo? Bom, então agora eu quero saber a questão como é que o ovo de galinha virou ovo de chocolate. Bom,
Com o passar do tempo, as pessoas começaram a fazer ovos artificiais, mas para joias. Então faziam ovo de prata, ovo de ouro, ovo de marfim, ovo de porcelana, que eram menorzinhos, não eram tão grandes, porque levava muito ouro. Mas esses ouros ficaram assim, presentes, né? Teve imperatriz da Alemanha que ganhou um ovo assim de ouro incrustado com diamante, não sei o que, ganhou do marido na época da Páscoa, né? Então, começou isso. Então, as pessoas pobres continuaram na Páscoa usando o ovo de galinha colorido. Elas pintavam, depois, quando era na hora do jantar, elas descascavam e elas comiam aqueles ovos. Mas as pessoas muito ricas acabaram ganhando ovos de Páscoa, não ovo de galinha, mas ovo feito com pedras preciosas, com ouro, com prata, etc. Aí, quando foi no século XIX, teve um dono de fábrica de chocolate que resolveu fazer ovo de chocolate. Naquela época, o chocolate ainda não era muito conhecido e ele não era muito gostoso, não. Ele amargava pra caramba. Então, ele queria popularizar o chocolate. Gostaria que todo mundo comprasse chocolate. Afinal de contas, ele tinha uma fábrica de chocolate. E aí ele resolveu na Páscoa, eu vou fazer ovo de chocolate, porque as pessoas vão gostar e vão gostar mais do que ovo de galinha. Vixe, foi uma coisa horrível. As pessoas detestaram aquele chocolate, estava amargo, era horrível. E aí ele pensou, meu Deus, vou perder muito dinheiro, porque as pessoas não quiseram trocar o ovo de galinha por ovo de chocolate. Mas aí eles começaram a aperfeiçoar o chocolate, deixar o chocolate mais gostoso. E foi cada vez fazendo ovos mais gostosos de chocolate. E com o passar do tempo, as pessoas não lembravam mais do ovo de galinha e passaram a usar ovo de chocolate. Pronto, tá aí a explicação dos símbolos da Páscoa, né? Então, eles levaram um processo, ele foi mudando ao longo do tempo. Não vou dizer que a gente não deve comer ovo de chocolate, porque é muito gostoso. Mas dizer que a Páscoa é só ovo de chocolate, não tá certo, né? Não tá certo mesmo. A Páscoa é a ressurreição de Jesus, né? É que a vida livre, a vida verdadeira veio com Jesus, não é isso? Isso é que é a Páscoa. E a gente deve celebrar a Páscoa num jantar com os amigos e com a família, tá certo? E se a gente não tiver a carne de cordeiro para comer, não tem importância nenhuma. Sabe o que a gente faz? A gente faz um bolo. Pede para a mãe da gente fazer um bolo no formato de cordeiro. Sabe que na internet tem como fazer uma forma, ou comprar uma forma, ou mandar fazer uma forma em formato de cordeiro. Aí a gente faz um bolo bem gostoso, com chocolate, sabe? Mas um bolo assim bem maravilhoso mesmo, bem gostoso. E a gente pode encomendar também na panificadora um bolo em formato de cordeiro. Um bolo bem gostoso com recheio de chocolate. Mas é gostoso demais. E aí a gente come na sobremesa do jantar de Páscoa. Não é isso? Que beleza! Então, para vocês, uma feliz Páscoa. E Páscoa é Jesus, Jesus ressuscitado. Beijão, tudo de bom. Tchau.